lá, deixa eu ver, 5, 4, 3, 2, vamos lá. Então, gente, boa tarde, né, oficialmente agora. Então, seja todo mundo bem-vindos e bem-vindas, né, ao projeto Vida de Estudante, tá? Hoje a gente está no nosso quinto e último encontro, a gente está encerrando um ciclo de debates que começou no final do mês de junho, não é? Foi uma ideia do corpo diretivo do Centro Multidisciplinar de Santa Maria da Vitória, não é? Aqui, não é? A professora Vera, a professor André, o professor William, né? O professor Cleiton também, e eu, Rony, não é? De tratar de temas, né, que dizem respeito, né, a esse período que a gente está tendo de enfrentamento, principalmente pensando muito nos nossos estudantes, né? A gente fica muito feliz que o projeto ele transcendeu a perspectiva de não ficar apenas restrito aos estudantes do Centro de Santa Maria, mas a gente verifica que tem estudante que está desde o primeiro, né, encontro, tá? E, enfim, aí para hoje, né, eu acho que o tema é mais do que pertinente, né, que é tratar das questões relacionadas à atividade física, não é? Isso é bastante importante. Aí eu vou primeiro, né, agradecer ao Adriano, tá bom, nosso colega de UFOB, tá? Por prontamente, né, ter aceitado ao convite, né, da gente do centro, tá bom? A gente fica muito feliz, Adriano, de ter um profissional gabaritado, tá? Eu tive o prazer de assistir a sua fala numa atividade que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas desenvolveu também similar a esse tema. E aí, quando a gente estava pensando no projeto, a gente não pode deixar de falar sobre atividade física, tá? Então, assim, eu sempre peço para que os convidados se apresentem, tá bom? Sintam-se à vontade. E aí a nossa dinâmica é assim, as pessoas que quiserem fazer alguma intervenção, podem se pronunciar via chat, ou pode pedir a palavra, tá? E aí a gente vai mesclando, né, para que a atividade não fique cansativa, não fique enfadonha, tá? Para se colocar, para a gente vivenciar, tá bom? Então, Adriano, eu sempre comento com os meus convidados que o palco é seu, né? O palco é de quem tá, agora o palco efetivamente é seu, tá? De já, realmente, muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde. Boa tarde a todas e todos. Para mim é uma imensa satisfação, né? O agradecimento é meu, professor. Agradeço aí a professora Vera pelo convite, professor André, ao senhor pela organização desse evento, a todos os estudantes, servidores e toda a comunidade que está participando desse processo. Então, quando a gente fala de atividades físicas, né, em tempo de pandemia, a gente traz aí algumas questões desafiadoras. Né? Primeiro, como é que você pode estar ativo em uma situação de isolamento social, né, e de que forma, e a importância disso para o seu dia a dia. Então, eu fiz uma pequena apresentação PowerPoint, e aí, como o professor Rony colocou, a gente vai estar apresentando, mas a qualquer momento pode gerar intervenção. Caso eu não veja no chat, pode pedir a fala, e a gente vai dialogando sobre esse assunto, tá bom? Então, vou projetar aqui rapidinho, professor. Tudo bem, Adriano, eu vou ficar mediando, qualquer questão que apareça aqui, eu sinalizo para ti, tudo bem? Pronto, excelente. Tá. Muito obrigado, professor. Todo mundo está conseguindo ver, professor Rony? Apareceu para vocês? Tudo certo, tudo certo. Pode continuar aí. Pronto, então, pessoal, meu nome é Adriano Correia, né? Eu sou servidor da UFOB, sou técnico desportivo, formado em Educação Física, né? Eu sou bacharel e licenciado em Educação Física e tenho especialização em Saúde Coletiva. Então, gosto muito de estar falando sobre atividade física, né, sobre saúde, e aí nesse contexto pandêmico, né, que a gente tem vivenciado, né, uma dificuldade muito grande, né, nas relações, muitas preocupações, muitas angústias, né, o próprio futuro muito incerto, nada melhor do que a gente falar de coisas que podem nos trazer felicidade e, consequentemente, trazer saúde. Então, eu sempre coloco que a minha perspectiva de saúde está muito associada a um conceito de felicidade. Muito embora ainda pareça um conceito
abstrato, né, um conceito metafísico, mas quando a gente começa a fazer as comparações, a gente percebe que, na verdade, saúde é justamente isso, é uma trajetória de felicidade. Então, aquilo que lhe faz feliz, ela provavelmente vai lhe proporcionar saúde. Só que a recomendação que a gente sempre faz, né, principalmente na área de educação física, é que tudo tem que ter um equilíbrio. Então, a diferença para o remédio, né, para o veneno, é a dose. Então, aquilo que traz felicidade dentro de situações comedidas, né, de um equilíbrio, para que você possa usufruir da vida em todas as suas esferas, né, em todas as suas etapas. Então, pessoal, eu trago uma fala, né, de Augusto Cury, uma pessoa assim que traz muitas mensagens impactantes, né, que nos fazem refletir, e ele coloca, né, que os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, né, mas na escolha da direção errada. Então, muitas vezes, a gente se apega muito ao problema, se apega muito à dificuldade, e acha que isso é o problema. Mas, na verdade, é quando nós não fazemos as melhores escolhas, né? Então, o obstáculo, geralmente, a gente vai conseguir superar. A gente precisa acreditar que vamos superar. E assim como eu venho conversando com todo mundo, né? Esse desafio da pandemia, o isolamento social, todas essas incertezas, a gente precisa acreditar que vamos superar isso e vamos vencer. Até porque isso faz bem, não só para a nossa autoestima, a nossa saúde psicológica, a nossa saúde emocional, como fortalece o nosso próprio sistema imunológico, né, esse sentimento de confiança e de certeza que as coisas vão melhorar. Então, a gente precisa caminhar muito, né, nesse sentido da positividade, né, ter uma vida entendendo que o copo não está meio vazio, ele vai estar sempre meio cheio. Então, pessoal, o que é saúde, afinal, né? Então, a gente discutindo esse contexto pandêmico de isolamento social, essa questão ela vai sempre vir à tona. O que é saúde? De que forma, né, a gente pode ter uma saúde em meio a essa crise, né, em meio a essa dificuldade, em meio a esse contexto de contaminação, que agora está se interiorizando, né, e a gente está vendo aí os casos aumentando cada vez mais nos interiores, né, Barreiras está com muitos casos, Samavi também, eu já percebi que tem algumas situações. Então, como a gente vai discutir saúde? O que é saúde, afinal? E aí a gente se trata com o conceito da OMS, né, que é um conceito desde 1947, que traz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. E aí existe uma crítica muito grande em torno desse conceito, muito embora é o conceito que é utilizado até hoje, porque a situação de bem-estar é uma situação que ela não é palpável, né? Ela não é mensurável. Né? É um conceito que, na verdade, é difícil da gente definir. Então, como é que eu vou definir o bem-estar? Se isso varia de pessoa para pessoa, cada um se sente bem em determinada situação, desenvolvendo determinada atividade. Mas o que é muito bem marcado é que a gente precisa entender que a saúde ela é um complexo de fatores, ela tem uma relação multifatorial, que envolve o nosso bem-estar físico, o nosso bem-estar mental, o nosso bem-estar social, e não somente uma ausência de infecção ou doença. Né? Na verdade, a saúde ela é um complexo de relações, e a gente precisa estar bem, estar equilibrado em cada um dessas esferas. Então, o primeiro ponto é esse, entender a saúde como uma relação multifatorial das nossas vidas. Então, a gente já está bem fisicamente, a gente já está bem mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, socialmente. E nesse contexto de pandemia, a gente sabe que tudo isso é afetado, né? Fisicamente, a gente fica mais inativo, a gente fica sedentário, porque a gente não pode sair de casa. Mentalmente, a gente fica abalado, porque tem as preocupações com o futuro, as preocupações com os familiares, né, as preocupações com as pessoas que estão em grupo de risco, as preocupações com o contexto nacional, então a gente fica abalado mentalmente, psicologicamente, e socialmente também a gente fica muito restrito, né, a gente acaba se comunicando por meio das redes sociais, né, telefone, WhatsApp, então a gente que mora aqui no oeste da Bahia, né, a gente sabe que a gente está distante de outras cidades, então minha família está em Brejões, né, tem outras pessoas, então quase 900 quilômetros de distância. Meu pai pegou Covid lá, e toda essa incerteza, então isso a gente abala, não tem como não abalar todos nós, né, essa situação e essa preocupação. Então, mentalmente também a gente é muito afetado por esse processo. E por isso, né, que a gente traz a atividade física aí como uma possível solução, né?
E a gente vai estar discutindo justamente essas possibilidades hoje, como foi a temática que o próprio professor Rony sugeriu, a gente dialogou, e é uma temática que eu me sinto bem à vontade para a gente poder discutir um pouco. Então, pessoal, como eu falei, apesar de ser um conceito abstrato, né, a situação de bem-estar, a felicidade ainda é um conceito ainda mais abstrato. Né, e é como eu falei, ela envolve a nossa relação com tudo, né, a nossa autoestima, a nossa situação de descanso, a nossa situação de empatia com o próximo, a nossa alimentação, os nossos desafios, superação, amor, família, trabalho, a situação de aprendizagens, amigos, lazer, natureza. Então, tudo que envolve a nossa relação com o outro e com o meio ambiente, ela pode nos proporcionar felicidade. E é por isso que eu associo diretamente o bem-estar ao processo de felicidade. Quando você está feliz, você se sente bem. Quando você não está feliz, você não se sente bem. Então, você fica abalado, você psicologicamente, começa do psicológico, o emocional. E isso vai afetando todas as outras áreas. Então, a gente precisa, de fato, estabelecer relações positivas, né, com nós mesmos, com o próximo, com o ambiente que a gente vive, né, e se dedicando o nosso tempo a um pouquinho de cada dessas coisas. Então, se você não falou com sua família, fale com sua família, ligue, diga o quanto você ama cada um deles. Se você não teve tempo de se relacionar com seus amigos, ligue para aquele amigo que você não ligou. Então, você tem que estabelecer, de fato, esse contato, porque tudo isso, pessoal, produz felicidade para você e para o outro. Então, o conceito de saúde, ele vai estar muito associado ao conceito de felicidade. Vai estar associado ao conceito de bem-estar, né, como a própria OMS traz, e o bem-estar, por si só, ele está associado aos processos de felicidade. E aí a gente faz aqui, né? Saúde é igual a bem-estar, bem-estar é igual a felicidade, e felicidade é igual ao equilíbrio. Então, nós, seres humanos, a gente tem uma natureza holística, né, com a representação individual, nós temos a nossa individualidade, mas somos seres sociais, somos seres históricos, seres culturais, que a gente evolui justamente nessa relação de equilíbrio, desequilíbrio e novo equilíbrio. Eu até brinco que quem é da área de pedagogia, que trabalha com a teoria de Vygotsky, trata isso de forma muito clara, né? Na verdade, o tempo todo o aprendizado é um equilíbrio daquele conhecimento, aí vem um conhecimento mais complexo, que nos desequilibra, a gente reequilibra, aumentando nossa zona de desenvolvimento potencial, porque nosso conhecimento se amplia, e assim é a nossa vida. A gente vai se desequilibrando e se reequilibrando em um processo que vai nos fortalecendo e nos ajudando a desenvolver. E o ser humano, ele tem muito disso, né? Desde a sua criação, desde os primórdios da humanidade, ele não foi criado, ele não nasceu para viver isolado, né? Nós somos seres sociais por natureza. Então, a situação como a pandemia, ela nos afeta demais, porque ela está indo contra a nossa natureza de ser social. Então, a gente se isola em casa por conta de uma determinação de saúde que a gente precisa cumprir, né? Até para resguardar todas as pessoas. Mas isso não nos faz bem, porque a gente precisa estar mantendo relação com o outro, a gente precisa estar mantendo contato. E hoje o desafio é justamente entender de que forma a gente pode se relacionar estando nesse contexto de distanciamento social. E, ao mesmo tempo, outra coisa também que a gente não nasceu, a gente não foi criado, né, para vivenciar, é o sedentarismo, é a inatividade física. Nós, desde os primórdios da humanidade, a gente saía para caçar, para pescar, para colher os frutos, né, para achar novos espaços, ambientes mais favoráveis, ou posteriormente, né, no próprio trato com a agricultura. Então, a gente tem uma estrutura biológica de movimento, né, o mundo é movimento. Eu costumo dizer que mesmo que a gente esteja parado, o coração está ali batendo, o cérebro está fazendo as sinapses, transmitindo os impulsos elétricos, a musculatura está se contraindo e relaxando, ainda que de forma imperceptível, para nos manter o equilíbrio, a postura, o tônus. Então, a gente tem uma vida em movimento. A vida humana é movimento. E a natureza também é movimento, né? Então, eu gosto de falar desse conceito, às vezes parece um conceito muito filosófico, mas eu gosto. Eu acho que a gente precisa discutir a vida a partir de um conceito de felicidade. E a gente vai ver como isso envolve todas as nossas relações. Então, pessoal, por que a atividade física, né? A atividade física, ela tem efeitos benéficos em todas as áreas da nossa vida. Desde a respiração, melhorar o volume de oxigênio que a gente consegue respirar, as trocas gasosas, desde o fortalecimento
do coração, né, a força que o coração tem de contração e poder distribuir nutrientes, oxigênio para o organismo, né, o estímulo metabólico que ele ocasiona, melhorando as nossas taxas metabólicas, né, e aí diminuindo as questões de colesterol, né, combatendo aí doenças como pressão arterial alta, né, hipertensão, entre outros fatores. E, além disso, que também é bem conhecido, né, bem discutido, é a ativação dos neurotransmissores, né, que é algo assim, como eu falei, quem trabalha a partir de um conceito filosófico não tem como não falar da ação dos neurotransmissores a partir da atividade física, né? Então, o que é que acontece? O nosso corpo, ele se prepara o tempo todo, a partir de todas as nossas ações. Então, quando a gente estabelece relações de confiança, que a gente troca afeto com amigo, com amigas, com pai, com mãe, com filhos, né? Um abraço, naquele carinho, o nosso corpo imediatamente produz ocitocina, né? Que é um neurotransmissor que fortalece essa relação de confiança, de prazer, de estar próximo, e ela amplia os bons sentimentos, né? Ela possibilita que você desenvolva ali relações saudáveis. Então, toda vez que você se relaciona com filho, com filha, o corpo está produzindo essa situação de ocitocina, e isso vai criando ali essa relação amistosa, essa relação de confiança. Então, esse é o neurotransmissor dessa situação de amor, né, desse amor fraternal, desse amor de cuidado, desse amor que a gente entende que é construído a partir dessas relações. A dopamina é outro neurotransmissor também muito interessante, que é o que nos promove, né, a situação de tranquilidade. Imagine, por exemplo, um jogador, quando ele está ali naquela partida muito tensa, e ele faz um gol. Então, ali o corpo, naquele momento, ele libera vários neurotransmissores, adrenalina, tudo, ele abraça um, abraça outro, e são vários neurotransmissores ali naquele momento, e depois vem a sensação de relaxamento, de gratidão, de dever cumprido, sabe? Então, vibrar com as conquistas, sabe? Ser grato, é o que eu falei, se a gente começar a olhar o copo meio cheio, ao invés de meio vazio, a gente vai estar produzindo a dopamina. Então, quando a gente estiver diante de um problema, a gente vai falando, a gente vai vencer. A gente vai conseguir superar. Então, o corpo ele vai promover um relaxamento, porque entende que você já se conscientizou que aquilo ali não é maior, aquele problema não é maior do que a sua força de vontade, não é maior do que a sua vontade de vencer, e você vai conseguir, sabe? A gente sabe que a gente não pode trazer isso somente para a pessoa, porque acaba culpabilizando o indivíduo, né? Mas eu falo no sentido do sentimento mesmo, do sentimento de vencedor, que a gente precisa ter. E vibrar com tudo, sabe? Deu certo, vou vibrar, deu errado, vou vibrar, porque isso vai promover essa sensação de relaxamento. Isso vai reduzir nossos níveis de ansiedades, vai melhorar a nossa motivação, vai fazer que a gente alcance os objetivos de forma mais tranquila. Então, muitas vezes, quando a gente está diante de um problema, é natural que a gente fique ansioso, é natural que a gente, se não conseguir resolver, fique desmotivado. A gente precisa alcançar meios para superar. Então, se eu ver que aquilo está acima das minhas possibilidades, da minha capacidade de superação, eu vou buscar alguém da minha confiança, alguém que eu sei que tem referência naquele assunto para me ajudar a desenvolver. E isso vai fazer com que eu venha ficar tranquilo em relação àquela situação. Então, tratar sobre neurotransmissores é muito importante. Outro neurotransmissor de extrema importância, pessoal, é a serotonina. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que é o hormônio do prazer. Né? A gente precisa observar a vida de forma positiva. Então, quando a gente está com o nível de serotonina baixo, geralmente a gente está com mau humor, a gente fica insatisfeito, a gente fica chateado, tudo nos abala. Nas mulheres é muito natural que isso ocorra, né, na fase da menstruação. E aí existem algumas coisas que facilitam o processo, né? Uma delas é chocolate. Então, há uma tendência muito forte que as mulheres que gostam de chocolate, os homens que gostam de chocolate, quando estão com serotonina baixa, né, como ele proporciona esse prazer, a pessoa vai ter interesse em comprar um chocolate, receber um chocolate, e isso vai minimizar, né, a situação desse mau humor. Mas, ao mesmo tempo, precisa ter cuidado, né, porque se isso estiver associado a um processo de ansiedade, a tendência é que a pessoa consuma mais do que o que ela precisaria. Né, e aí os nutricionistas também vão fazer algumas recomendações. Então, a serotonina é o neurotransmissor do prazer. Então, a partir do momento que você estabelece boas relações, que você busca se tranquilizar, e que você busca se divertir,
ver um filme que você gosta, uma comédia, um romance, ou ler um livro, né? Aquilo que lhe dá prazer, você vai estabilizar também a produção desse neurotransmissor e vai ter uma tranquilidade. Outro neurotransmissor que é muito interessante é a melatonina, né? Que ela regula as funções do sono. E a gente tomar sol é importante, né? Muitas vezes a gente acha que o sol está associado ali à síntese de vitamina D e cálcio, mas na verdade ele ajuda também a produzir a melatonina, que é um neurotransmissor que regula as funções do sono. Então, eu estou falando todos esses neurotransmissores, pessoal, porque quando a gente está fazendo atividade física, todos eles são ativados. O hormônio do prazer, a vibração da conquista, de você conseguir realizar ali determinado movimento, determinado exercício. Você tem uma relação social na atividade. E muitas vezes você está num ambiente que você está exposto ao sol, ou na caminhada, ou no futebol, ou na saída da academia, né? Então, tomar sol vai ser muito importante para você ter as funções do sono reguladas. A gente sabe que no processo de ansiedade, uma das coisas também que é abalada é o sono, você não consegue dormir, você fica preocupado. Então, tomar sol também ele vai lhe ajudar nesse processo. Então, na medida do possível, mesmo estando em casa, abra a janela, vá para a varanda, vá para a garagem, tome o sol, porque isso faz bem para você e para a sua vida. Inclusive, alguns teóricos recomendam que até na noite você deve apagar as luzes para que isso possa também garantir, né, que você tenha um melhor sono. Então, você toma sol de dia e à noite, você tenta dormir no mais escuro possível para ter a melhor condição de sono. Outro neurotransmissor que é muito... Adriano, só uma questão, Pode tá? falar. Quando você colocou, algumas pessoas se pronunciaram aqui do chocolate, acho que realmente todo mundo ama chocolate, né? E quando você falou do nutricionista, viu? O Júlio, que teve num dos nossos encontros aqui falando sobre alimentação, ele está até aqui assistindo, né? E realmente, os excessos não se podem, né? Quando você comenta dessa questão do sol, né? Assim, o que a gente mora numa região, né, que tem sol o ano todo, e eu fiz alguns exames no início do ano e eu estava com a minha vitamina D baixa. O médico falou, olha, você tem que tomar umas vitaminas e tem que tomar sol, né? Como você comentou, né? Por mais que a gente esteja nesse isolamento, assim, o que é que você aconselha? Qual horário do sol eu devo tomar para ativar essa melatonina? Professor, quanto maior a exposição aos raios, melhor. Só que a gente sabe que a gente tem que tomar outros cuidados, né, em relação à própria pele, né, o próprio... Então, assim, o que o pessoal orienta, né, principalmente os médicos, é que se tome o sol aí das 8, 9 horas, porque a incidência dos raios vai ser menor. Por outro lado, essa incidência de raio menor também, a contribuição vai ser um pouco menor com esse processo de síntese, mas é mais seguro. Então, esse horário de 8, 9 horas, das 15 não, às 16, às 17 horas, é um horário bom, porque assim você vai ter ganhos sem ter prejuízos em relação a outros problemas, como o próprio problema de pele. Mas a síntese em si, ela ocorre com maior incidência de raios. Então, assim, só que você não pode usar protetor. Então, a recomendação, de fato, para preservar a pele, é tomar nesse horário aí de 8 às 9 e das 16 às 17 horas. Enquanto tiver sol, a partir das 16 horas, você pode estar utilizando. E é como eu falei, vai facilitar a síntese de vitamina D e vai promover também uma melhor regulação do sono. E é bom a gente estar aí com uma pessoa que fala sobre nutrição, porque, de fato, é um cuidado que sempre o nutricionista coloca, né? Vai ter alguns momentos, né, em momento de ansiedade, que a tendência nossa é buscar algo que nos dê prazer. E, geralmente, o prazer está associado à alimentação. Então, a gente tem que sempre moderar muito, estar sempre conversando aí com o profissional para que ele possa estar orientando aí a quantidade necessária para não passarmos do limite. Aí, professor, é isso. A princípio, existe uma relação muito direta com a incidência de raios, né, para melhor síntese, mas de forma de precaução, né, é melhor a gente tomar com menos incidência, que vai trazer também benefícios, mas não vai expor tanto a nossa pele ao sol. Mas também, assim, okay, eu sou muito tranquilo. Se não for incidência contínua, é um baba que eu jogo no dia de domingo, no dia de sábado, e assim, já joguei sem protetor e não senti nenhum problema, não... Acho que o problema é a exposição contínua, mas, eventualmente, não tem tanto problema, não. E, por fim, tem a endorfina e a adrenalina e noradrenalina, né? A endorfina é outro também, neurotransmissor de extrema grandeza, assim, que a gente faz atividade física, ele está se matando ali na academia, chateado, às vezes, até com o personal ou com o profissional, ou depois de uma caminhada também mais extenuante, mas a sensação de prazer que é gerada posterior ao exercício, né, que nos promove também descansar,
que possibilita descansar, é muito bom. E isso é causado pela endorfina. Então, a gente, quando faz contato com a natureza, trilha, bike, caminhada, atividade física, as próprias relações, né, sexuais, tudo isso, por fim, traz esse sentimento de endorfina, que você relaxa, você se sente satisfeito. Então, é mais um benefício, né, que a atividade física pode estar trazendo, né, acerca da... E a noradrenalina e a adrenalina são os hormônios que nos preparam, né, para agir diante de qualquer situações estressantes, né, tanto para a gente ter maior controle, maior equilíbrio, como para a gente ter maior resistência, maior força física, maior capacidade de reação. Então, toda vez que qualquer coisa nos assusta, ou nos atinge, ou nos afeta, a tendência é que o nosso coração, ele comece a bater mais rápido, para poder distribuir oxigênio e energia para a musculatura, né, e para todos os membros do corpo, para a gente ter um poder de reação mais alto. E aí várias coisas acontecem, né, como a gente vai ver nos próximos slides. Mas eu quis trazer, pessoal, um pouquinho sobre neurotransmissores, porque isso é vida. Existem vários outros que envolvem o nosso dia a dia, mas são eles que no nosso dia a dia tá moldando um pouco ali, modelando, né, os nossos sentimentos e muitas vezes as nossas emoções. Então, é importante, e a atividade física, ela contribui diretamente com todos eles. Então, por isso que eu recomendo, assim, nesse momento de crise, de ansiedade, de preocupação, de tensão, a atividade física, ela vai estar regulando todos esses neurotransmissores e nos fazendo ter uma vida, um caminho da felicidade. Como eu falei, né, a felicidade também, ela alterna, mas a gente vai estar tendo momentos felizes a partir do momento que esses neurotransmissores estiverem bem regulados. Então, pessoal, como eu falei, né, para a gente trazer o conceito de saúde para uma perspectiva mais prática, né, para uma perspectiva mais científica, então a gente trabalha aí com o bem-estar, a felicidade, o equilíbrio. E o equilíbrio, dentro de um conceito biológico, ele recebe o nome de homeostase. Então a gente precisa estar estabelecendo essa relação conflito, consenso, desequilíbrio, reequilíbrio, para que a gente possa, de fato, estar com uma boa saúde, né? Então, o equilíbrio, dentro de uma perspectiva biológica e científica, ele é denominado homeostase. E ele está diretamente relacionado com o estresse. Então, entenda a homeostase como equilíbrio e o estresse como uma situação de desequilíbrio. E para a atividade física, pessoal, o estresse é super importante. Mas aí eu vou estar diferenciando aqui o estresse bom do estresse ruim, para a gente poder estar entendendo como se processa essas questões a partir de um conceito, né, de atividade física. Então, o estresse pode ser um estímulo necessário para adaptações positivas no organismo. Então, o nosso organismo, a partir de qualquer situação de estresse, ele vai reagir. Ele vai fazer que hormônios sejam liberados, que neurotransmissores sejam liberados, que imediatamente algumas alterações fisiológicas e bioquímicas aconteçam a partir de uma situação de estresse. E o que pode ser uma situação de estresse? Um estímulo mecânico, como exercício na academia, é um estresse. Uma caminhada, uma corrida, é um estresse. E tudo isso, pessoal, vai fazer que o nosso corpo reaja de forma rápida. Você está aqui com batimento cardíaco 80, 87, a partir do momento que você começa a caminhar mais rápido, seu corpo já entende que você precisa respirar um volume maior de oxigênio, seu coração entende que precisa bater mais rápido para fazer essa distribuição. Então, esse estresse, ele faz com que o nosso corpo reaja também de forma proporcional para garantir as adaptações necessárias. E um dos mecanismos de sobrevivência que a gente sempre teve é o mecanismo de confronto ou fuga, né? De enfrentamento ou fuga. Então, imagine o homem lá nos primórdios da humanidade andando por uma floresta e, de repente, um arbusto começa a se mexer. Imagine você, talvez, num lugar que você está caminhando ali, sozinho ou com um amigo, um arbusto se mexe. Então, de imediato, você toma um susto. E nisso, a pupila, ela se regula, você precisa enxergar melhor, se tiver claro, se tiver escuro, ela vai ter que se regular para entender o que é aquele agente estressor. Seus músculos vão se contrair, vão ficar um pouco mais tensos, porque você vai precisar ter resistência. Então, se for uma pancada, se for algo, ele vai estar contraído, então vai lhe dar um pouco mais de segurança. Os batimentos cardíacos, eles vão imediatamente aumentar. A respiração, justamente para distribuir, né, nutrientes, energia, né, oxigênio para todos os órgãos e tecidos do corpo. A respiração ela vai ficar acelerada, justamente porque o oxigênio é uma das principais fontes de energia, então ela precisa acelerar essa troca gasosa. Ela vai direcionar a circulação para os músculos, tanto membros superiores como membros inferiores, porque aí você vai poder decidir se você corre ou se você enfrenta, né? Então, se for um agente que
que o seu cérebro calcule ali que você não vai conseguir vencer, a tendência é que você vai correr, ou se for um agente que você entenda que dá para vencer, aí você geralmente vai enfrentar. Então, é como eu brinquei na outra apresentação, pode ser que seja só um gato, então você vai lá, pega o gato, faz um carinho, poxa, que bacana, e aí o corpo vai se estabilizando. Mas pode ser que seja uma onça, e aí você já começa a olhar uma árvore, algum lugar, um lugar para se esconder, e aí você vai usar toda a sua rapidez e todas as adaptações para fugir daquela ameaça, né? Então, nosso corpo, esse estresse, ele é muito positivo, porque é o estresse que nos faz reagir, né? E essa reação vai produzindo justamente no nosso organismo, a médio prazo, as adaptações necessárias que a gente precisa para sobreviver. E aí, além disso, né, as questões metabólicas, vai ser disponibilizado para a corrente sanguínea maiores substratos de glicose, de ácidos graxos, para a gente poder também ter mais fontes de energia, né? Porque a gente vai precisar gastar energia ou para enfrentar ou para correr. Se tiver frio, vai ter um processo de vasoconstrição, na verdade, nossas artérias elas vão diminuir o calibre, para, na verdade, não perder calor. Se tiver quente, elas vão vasodilatar, então elas vão dar maior vazão à circulação para poder ter troca de calor. A sudorese, né, que é justamente uma forma do nosso corpo estar se resfriando, então a gente sua para a gente poder, na verdade, diminuir um pouco a temperatura que é gerada a partir da atividade física, e aquece o corpo justamente para poder fazer que os músculos possam trabalhar de forma mais intensa, sem lesões, e ao mesmo tempo produzir as nossas articulações a viscosidade necessária, né, para que na hora de um contato também não venha ter nenhum tipo de lesão nas articulações. Então, todas essas adaptações são feitas a partir de um agente estressor, né, e isso o nosso corpo se adapta para poder reagir. Então, esse agente estressor positivo, que nos faz liberar energia e que nos faz reagir, ele faz bem, ele vai fazer com que a gente vá se desenvolvendo. Então, é aquilo que eu falei, é um desequilíbrio necessário para que a gente possa se reequilibrar e nosso corpo vai, de fato, sendo preparado para isso. Então, é um mecanismo de desenvolvimento. Então, como eu disse, pessoal, o estresse fisiológico ele é bom, porque ele vai fazer que o nosso corpo produza reações e adaptações necessárias. Então, é importante para a manutenção e sobrevivência do organismo. É o nosso estado de alerta. Então, a gente precisa ter esse estado de alerta. Quando vem um carro, né, quando vem... Então, a gente precisa ter essa rapidez na reação para a gente, de fato, se livrar de qualquer situação surpresa que possa estar acontecendo. Só que tem fatores que causam estresse que não é bom, que é o estresse crônico, né? Imagine que o nosso corpo ele vai reagir de uma forma muito semelhante. Só que no estresse positivo, no estresse fisiológico, a gente vai gastar isso como energia. Então, se a gente está estressado, a gente vai pular, a gente vai correr, a gente vai fazer o ataque, né, se precisar confrontar algum animal, alguma coisa. Mas o estresse crônico não. Então, imagine que você está diante de um problema, né, todos nós, nesse momento, estamos diante de um problema, e isso vai produzir uma série de reações físicas e psicológicas. A gente, na verdade, vai ter esse aumento do batimento cardíaco, a gente vai ter uma respiração mais ofegante, a gente vai ter alguns princípios de ansiedade e tensões, e só que a gente não vai transformar isso em energia mecânica. Então, imagine que você está diante de um problema de trabalho, você está sentado no computador e está tendo todas as reações, você está ali ofegante, você está tenso, você está preocupado, e aquele problema ele não é sanado, porque não é um problema que vai ser transformado em energia mecânica. Né? Isso vai virando um estresse crônico, isso vai virando um processo patológico. E aí, se isso não for corrigido, você vai sentir dores por conta da tensão, você vai sentir insônia por conta da desregulação, né, dos neurotransmissores e do próprio fator de estresse, você vai ficar ansioso porque você não consegue resolver, a imunidade vai ser diminuída. Professor Rony? Você me chamou? Não, Adriano, tudo tranquilo até então, tá bom? Só reforçando, tá, para quem está chegando agora ou para quem já está, qualquer pergunta, viu, pode pedir a palavra, tá certo? Ou pode escrever no chat também, que eu faço diretamente para o Adriano, viu? Pode continuar, meu cara, tá excelente. Obrigado, professor. Você vai ficar mais irritado, mau humor, cansaço, a sensação de incapacidade e vai começar a ter falhas na memória. Então, pessoal, ou como as coisas vão piorando. E é o que eu falo sempre, se você está diante de um problema que você não consegue resolver, busque quem possa te ajudar. Ligue para alguém da sua confiança, familiar, para um parente, se abra, porque é importante a gente manter essas relações. Porque muitas vezes, quando a gente se dá diante de um problema que a gente não consegue resolver,
todos esses fatores fisiológicos vão acontecer, só que a gente não vai conseguir se desvencilhar disso. Então, a gente começa, na verdade, a entrar num processo de estresse crônico que é extremamente prejudicial. E aí, por isso que o pessoal fala, rapaz, eu vou brigar ali com um saco de areia, eu vou correr, eu vou dar uma caminhada. Por quê? Porque, de algum modo, essa atividade física vai fazer que você transforme esse estresse num estresse mecânico, que, na verdade, você possa diminuir um pouco esse tensionamento, essas energias. Então, quando você estiver diante de um problema, busque ajuda. Se você entender que você não consegue, busque ajuda. Se você entender que você consegue, mas que você está muito tenso, busque descansar. Então, busque alternativas que lhe faça enfrentar essa situação de forma mais tranquila. E é por isso que eu falo desde o início. Entenda que você é um vencedor, você vai vencer. Entenda que o copo não está meio vazio, ele está meio cheio. Então, se você começar a ter visões positivas, você vai ter mais motivação, você vai ter mais confiança, você vai conseguir ter relações que vão facilitar o desenvolvimento dessa atividade. E se ainda assim você não conseguir depois do descanso, depois disso, busque alguém que lhe ajude, que certamente o problema vai ser resolvido. Então, o estresse crônico, pessoal, ele advém muitas vezes das nossas preocupações, das nossas insatisfações, das nossas dificuldades, né? Isso vai trazendo uma série de fatores psicológicos e emocionais que não nos fazem bem. Então, esse estresse, ele é extremamente prejudicial e é um ciclo perigoso porque a tendência é piorar. Então, se você vai se deixando levar por esse estresse e isso vai se tornando uma situação que você não consegue vencer, por fim, até sua imunidade baixa. E a gente está num processo de infecção, de contágio, que a nossa imunidade precisa estar bem. Nosso corpo precisa ter um sistema imunocompetente. Então, se a gente não cuidar disso, e a gente tiver um sistema, nesse momento, imunodeficiente, a gente vai estar muito mais suscetível a não só ser contagiado, mas ter a forma mais grave. Então, a gente precisa, de fato, fortalecer o sistema imunológico, e isso eu sempre recomendo. Tenha uma vida feliz, busque a felicidade, porque saúde é felicidade. Então, pessoal, como eu falei, né, qual a relação desses processos todos com a atividade física? Eu já fui pincelando alguma coisa. E o que é atividade física, afinal? Então, a gente sabe que a atividade física ela vai estar relacionada a todas essas questões. Então, em primeiro lugar, a atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela contração dos músculos, né, dos músculos esqueléticos, que resulte em aumento das necessidades calóricas sobre o gasto energético de repouso. O que quer dizer Adriano, isso? Pode falar, só um pouco, antes de você passar para aí, tem a Elisete, ela coloca aqui, né, que ela é muito estressada, não é? Ela está perguntando, e às vezes, muitas vezes é um estresse sem motivo, né, e tem esquecimento e falhas na memória. Isso pode ser um estresse crônico? Ela está questionando aqui. Sim, certamente pode ter vários fatores, né? Alimentação, porque a nossa saúde ela envolve a alimentação, o sono, a hidratação, né? E a atividade física, e como a gente se relaciona com os nossos processos de vida. Então, nesse caso, o que é que eu recomendo enquanto atividade física? Respiração, oxigenação. Então, o pessoal fala assim, rapaz, tá com problema? Conta até 10. Na verdade, esse é um tempo para você poder respirar, né? Tentar respirar, tentar ali oxigenar o cérebro, oxigenar o organismo, porque o oxigênio, por si só, ele já traz um processo anti-inflamatório, né? Então, a gente já consegue ter um relaxamento a partir da oxigenação. E essa oxigenação pode ser feita a partir de exercício de yoga, pode ser feito a partir de um alongamento, que é mais simples, né? Então, toda vez que você se sentir estressado, um alongamento é muito válido. Então, assim, eu estou digitando aqui, deu uma cansada, as costas doeu, dou uma caminhada, levanto, me alongo um pouco, porque isso vai proporcionar uma sensação de relaxamento. Então, Elisete, nesses casos, quando você se sentir assim, oxigenação do corpo, então tenta respirar, inspira, expira, você vai sentir um relaxamento, você vai sentir que se você continuar até fazendo um processo mais longo, você sente até uma tontura, de tão relaxado que o corpo fica. E, ao mesmo tempo, dá uma alongada, dá uma caminhada, e se não desenvolve nenhuma atividade física ainda, começar uma atividade física mais simples, como caminhada, que a gente começa a ter muitos benefícios de médio, a curto, médio e longo prazo. Mas é muito importante, Elisete, a gente reconhecer isso, né? Eu falo com todo mundo, falo, gente, eu era uma bomba, eu era super estressado, era muito complicada, e aí eu consegui internalizar que a gente, para ter felicidade, a gente precisa ser mais tranquilo, mais zen. E aí eu falo, gente, a bomba é a mesma, mas o pavio agora é outro. Eu tenho um pavio um pouco maior, só não pode chegar na bomba, mas o pavio é um pouco maior. Então a gente tentar aumentar nosso pavio, né, para a gente poder, de fato,
não estourar com qualquer coisa, não sofrer com qualquer coisa, mas esse reconhecimento que a gente é estressado, que a gente precisa de algum protocolo para tentar desestressar, né, para tentar superar esse estresse, é muito importante. Então, assim, a primeira coisa é a oxigenação. E segundo, atividade isso, física. Adriano, e tem uma questão, né, o professor André aqui relembrou, né, que a respiração foi um ponto tocado por todos os profissionais que passaram aqui pelo Vida de Estudante. Tá? Eu acho que quem lembra do primeiro, né, lembra do exercício do 4-4-8, né? Inspira 4 segundos. Perfeito. Guarda 4, solta 8. Conta até 8, né? Eu acho que isso realmente é fundamental, né? E foi algo falado o tempo todo, né? O tempo todo mesmo. Tá? Ela está agradecendo aqui a resposta sua. Ô, Elisete, eu que agradeço. O oxigênio é vida, gente. Então, assim, o cérebro mesmo, a única fonte de produção de energia é aeróbica. Então, quando o nosso corpo percebe que a gente não vai ter a fonte necessária de oxigênio, ele vai nos apagar. E isso é uma situação de afogamento, qualquer coisa. Antes da gente ter um dano cerebral, o nosso corpo nos apaga. Então, se a gente vai com dificuldade de retorno sanguíneo, né, quem está em pé muito tempo, a pessoa vai desmaiar porque ela vai ficar numa posição plana e o sangue vai conseguir circular melhor e o cérebro não vai ser afetado. Então, toda vez que o cérebro sentir que ele está chegando num ponto que o nível de oxigênio pode ser insuficiente, antes de ter dano, ele vai lhe apagar para poder gerar economia. Então, o oxigênio é vida, e o cérebro é totalmente dependente do oxigênio. Então, até isso é interessante, né? Você vê uma pessoa desmaiando, muitas vezes ali já foi um processo natural para que o corpo ficasse numa posição mais plana e o sangue pudesse, de fato, chegar com maior tranquilidade e oxigenar melhor o cérebro. Da mesma forma, quando alguém está se afogando, ela não apaga por falta de oxigênio, né? Ela apaga por excesso de gás carbônico. Então, também já é um mecanismo de segurança para que a pessoa possa ter preservado ali um pouco mais de tempo de oxigênio e não resultar em danos cerebrais. Então, pessoal, a atividade física, ela é isso, a atividade acima do nível de repouso. Então, quando você está parado, sentado, você está gastando energia. Só que é uma energia que a gente chama de níveis basais, né, a base. Então, a partir do momento que você faz qualquer caminhada, ou você salta, ou você dança, ou você arremessa, ou você pega a vassoura e vai varrer a casa, ou você vai lavar o banheiro, ou você vai subir escada, você começa a gastar energia. Então, tudo isso é atividade física, não precisa necessariamente ser um exercício. A atividade física ela envolve a atividade da vida diária, da atividade do trabalho, ela é bem ampla. Já o exercício físico, ele já é uma coisa que é mais específico, né? Já são movimentos corporais planejados, estruturados, repetitivos, né? Com um objetivo definido, que pode ser melhorar os componentes da saúde ou da aptidão física. E para esses casos, é sempre recomendado o acompanhamento de um profissional, seja ele um profissional de educação física, né? Seja ele um fisioterapeuta, outro profissional da área do movimento, né? É importante, porque isso aqui já é uma atividade física, mas é uma atividade física específica. Então, o exercício físico, ele está dentro da atividade física, né? Se a gente for imaginar aí o conjunto da matemática, ele faz parte. Então, o que são exercícios físicos? Hidroginástica, musculação, exercício de reabilitação, e a gente vai ter sempre esse objetivo, ou da melhoria da saúde, ou da melhoria da aptidão física. E a aptidão física, o que seria, né? Um conjunto de atributos ou características que o indivíduo tem ou alcança, que se relacionam com sua habilidade de realizar uma atividade. Então, a gente sabe que a criança, por exemplo, é um indivíduo, né? Que ela tem muito mais energia do que um adulto, do que um idoso, né? Então, a aptidão física para algumas atividades vai ser diferente, de acordo com a faixa etária, de acordo com algumas questões genéticas, de acordo com algumas adaptações que você já realizou, porque você desenvolve algum tipo de atividade física ou exercício físico, né? E ela vai estar relacionada ali à saúde, né? Ou habilidades motoras. Então, geralmente, os profissionais, né, eles vão trabalhar em uma das duas perspectivas. A gente, geralmente, discute muito os componentes relacionados à saúde, né? Então, a endurance cardiorrespiratória, que é justamente fazer com que o coração e o sistema respiratório ele seja competente, né? Que a gente possa ter uma maior resistência. Então, a gente começa uma caminhada, a gente vê que a respiração, os batimentos estão acelerados, mas a gente vai mantendo esse protocolo de desenvolvimento dessa atividade, a gente começa a perceber que o coração já se adapta mais fácil, que nossa capacidade de volume respiratório também melhora, né? Então, é um dos componentes, o estímulo, né, para a gente ter esse sistema cardioprotetor. Então, quando a gente recomenda que as pessoas façam atividade física, ela está fazendo investimento aí para a saúde física, mental
e é um investimento para a vida, porque, assim, a partir do momento que ela tem prazer nessas atividades de caminhada, corrida, ela vai ter uma vida muito mais independente, muito mais autônoma no futuro. Então, a gente sempre recomenda, gente, se você não faz atividade física, comece, porque é um investimento extremamente importante, não só para agora, como para o futuro. Composição corporal, né, que muita gente se preocupa bastante, eu falo, gente, ó, isso é secundário, se preocupa primeiro com a saúde, o resto você consegue, então, assim, pode hipertrofiar, pode perder massa gorda, né, mas a gente tem que entender que cada indivíduo é indivíduo, né, tem sua individualidade, então, a gente não deve focar muito nesse aspecto. Lógico que, por algumas questões de saúde, a gente precisa estar entendendo, precisa ser monitorado por um nutricionista, né? E ter esse entendimento que isso também repercute na saúde. Mas, na questão estética, não deve ser nossa primeira finalidade. A força muscular, né? Que também é para nos garantir maior autonomia no desenvolvimento das nossas atividades. Isso a gente consegue através de exercícios resistidos. A endurance muscular, que é a capacidade de realizar trabalho por mais tempo, né? Então, também é interessante. E a flexibilidade, que é como eu falei, né, exercício de alongamento, próprio yoga, né, a gente fazer algumas atividades que nos garantam uma melhor condição de flexibilidade, porque tudo isso, pessoal, vai nos garantir autonomia e independência. Então, assim, tudo que a pessoa precisa para a saúde é autonomia e independência. Então, se você consegue ter níveis de autonomia e independência que sejam prolongados na fase de vida, muito bom. Eu tenho um avô mesmo que já tem mais de 95 anos, ele anda a cavalo, ele anda a cidade toda, e isso porque sempre foi um homem da rural, sempre trabalhou subindo e descendo, caminhando, então ele sempre fez atividade física no seu dia a dia. Nunca aprendeu a andar de carro, então assim, era sempre nessa atividade, e é uma pessoa que leva a vida com muita tranquilidade, não se chateia com nada. Então está com 95 anos e com toda autonomia, com toda independência, com a memória boa. Então tudo isso, pessoal, são componentes que a saúde, que beneficiam a saúde, né, a partir da atividade física. Outros componentes já estão relacionados mais à situação de esporte, né, agilidade, que é você ter precisão e rapidez, coordenação, que também é bom em relação ao equilíbrio, né, você conseguir coordenar os sentidos, né, os 5 sentidos e o movimento, o equilíbrio, que pode ser estático ou dinâmico, a potência também, que é para realizar um trabalho em menor tempo, com maior força, tempo de reação, que é esse estímulo, né? A partir do momento que você teve o estímulo ou o agente, você conseguir reagir, e a rapidez, que é o tempo e movimento. No nosso dia a dia, a gente utiliza muito, mas quando a gente faz um treinamento específico para esse tipo de desenvolvimento de componentes, é mais em relação à habilidade esportiva mesmo. Mas no nosso dia, a gente utiliza todos eles também para poder se desenvolver e para poder avançar. E aí, pessoal, eu gosto muito desse artigo, porque lá na minha cidade, em Brejões, né, como eu falei, a 900 quilômetros daqui, a gente tinha um rapaz na feira que vendia uma pomada, que era bom para dor de ouvido, bom para conjuntivite, rinite, era bom para o coração, e aí ia, né, para vários tipos de doença. Ele citava bastante doença e essa pomada resolvia. E a gente sabe que essa pomada não existe, né, essa pomada, de fato, é uma invenção. Mas esse artigo aqui de Pedersen e Saltin, ele coloca que a atividade física é remédio, é medicamento. Ele trata a atividade física como medicamento. E ele coloca que a atividade física, ela é utilizada como medicamento ou como terapia para pelo menos 26 tipos de doença crônica. A gente tem aí doenças psiquiátricas, né, depressão, ansiedade, estresse, esquizofrenia, doença neurológica, demência, Parkinson, esclerose múltipla, doenças metabólicas como obesidade, hiperlipidemia, síndrome metabólica, ovário policístico, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, doenças cardiovasculares como hipertensão, doença coronária, apoplexia cerebral, claudicação intermitente, doenças pulmonares, obstrução do pulmão, asma, fibrose cística, doenças musculoesqueléticas, osteoartrite, osteoporose, artrite reumatoide, então, dores, câncer. Então, tudo isso, pessoal, esses autores, eles fazem aí uma publicação com mais de 72 páginas, colocando de que forma a atividade física, ela influencia, né, no tratamento dessas doenças, e como ela pode ser utilizada como terapia. Então, é o que eu sempre recomendo. Se você não faz atividade física, passe a fazer, porque é um investimento que você está fazendo em sua saúde, e isso não tem preço, sabe? Vai lhe garantir autonomia e independência em todas as fases da sua vida. Além disso, tem todos esses benefícios que a gente já
já colocou. Então, é um artigo grande, mas é bem interessante essa publicação. E o que é que a Associação Americana do Coração e o Colégio Americano de Esporte recomendam justamente com a OMS? Que todas as pessoas devem fazer pelo menos 30 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada, né, pelo menos 5 dias na semana. Então, a gente acumular aí pelo menos 150 minutos de atividade física, né, ao longo da semana, que pode ser dentro dessa divisão de 30 minutos cada 5 dias ou não necessariamente. Ou, pelo menos, 60 minutos de atividade vigorosa também, ou intercalada, né, que seria aí a musculação, então, em pelo menos 3 dias da semana, 20 minutos cada dia, por exemplo. E isso vai nos causar uma série de vantagens para a saúde. Como eu falei, a inatividade física, ela hoje, se eu não me engano, é o terceiro fator de morte, né? Então, assim, é grave. E a atividade física, ela vai dar uma condição diferenciada para você ter uma vida plena. Então, existe uma série de recomendações, mas minimamente 30 minutos de atividades em 5 dias, né? Considerando atividade moderada, ou pelo menos 20 minutos de atividade física vigorosa em 3 dias da semana. E aí, quando a gente fala de atividade física e exercício físico, a gente precisa entender que cada ser humano é né? E a gente tem aí 5 princípios que devem ser considerados na montagem de um programa, no desenvolvimento de um programa de exercício. Vou tentar falar rápido, que eu acho que eu me prolonguei um pouquinho, perdi o horário aqui, professor, desculpa. A individualidade biológica, né? A sobrecarga, a progressão e continuidade, uso, desuso e especificidade. A individualidade biológica é entendermos que somos únicos, né? Cada indivíduo é um ser individual, né? E aí a gente reage de maneira diferente a cada estímulo, isso por conta do nosso estado nutricional, a nossa idade, como eu falei, nosso hábito de sono, de hidratação, eventualmente doenças pré-existentes, o nível de condicionamento físico, motivação. Então, nenhum de nós vamos reagir da mesma forma para uma determinada atividade. Então, a gente precisa entender que a estrutura corporal é diferente, então a gente nunca vai falar assim, eu quero ficar igual àquela pessoa. Na verdade, a gente pode ter alguns estímulos parecidos, alguns exercícios, né, para melhorar alguns aspectos, mas, na verdade, temos que entender que existe a individualidade biológica, que cada um é um. Então, a gente tem que tratar cada um na sua especificidade. A sobrecarga, né, é outro princípio, que a gente, para se desenvolver, a gente precisa aumentar a carga, ou aumentar o ritmo, né, ou aumentar a intensidade, porque isso que vai provocar as adaptações. Como eu falei, é o estresse fisiológico. Então, a partir do momento que você está ali pegando uma carga de 10 quilos, logo você vai se acostumar com aquela carga, você vai fazer aquilo com facilidade. Então, você aumentando para 12, você já vai ter uma sobrecarga ali que vai possibilitar que o corpo crie novas adaptações em relação à força, a novas fibras musculares, né? Então, tudo isso são estímulos que vai fazendo que a gente venha se desequilibrar e reequilibrar para um novo desequilíbrio. Então, a sobrecarga entra como esse princípio. Progressão e continuidade, como eu falei, a gente não deve parar. Então, se você começou, é importante que você mantenha uma rotina, né, de atividades. Então, as pessoas que eventualmente estavam treinando e por conta da pandemia parou, a gente avaliar outras possibilidades, né, para que o corpo, ele de fato, ele venha entender que a gente está mantendo a continuidade da atividade, a gente está progredindo, né. Então, é um desafio também que a pandemia nos traz. Uso e desuso, pessoal, outro também bem interessante. A gente sabe que a gente está treinando hipertrofia, né, você está com a musculatura bem definida, e aí você diminui um pouco o volume, às vezes você ganha um pouquinho aí de massa gorda. Isso é um pouco por conta do uso e desuso. Às vezes tem uma pessoa que sofreu um acidente, precisa engessar a perna, o braço. Todo músculo que você não utiliza, né, ele começa a entender que precisa economizar energia. É como quando a gente deixa uma luz de casa ligada, né, o pai fala, apaga aí porque está gastando energia à toa. Então, a mesma coisa é a musculatura, a mesma coisa é os ossos, né? Se a gente não estiver estimulando, o corpo começa a entender que aquilo ali não está tendo a utilização necessária. Então, ele diminui a quantidade de fibras musculares, ele diminui a ativação dos neurônios que ativam, né, as placas motoras, as placas neurais, e isso vai fazendo que o corpo, na verdade, venha diminuir a sua força, venha diminuir o calibre do músculo, tudo isso porque é uma situação de economia. Então, quanto mais a gente usa, mas o corpo vai entender que vai precisar de um reforço, né, se a gente estiver utilizando o princípio da sobrecarga, e quanto menos a gente utiliza, o corpo vai entender que a gente pode economizar naquela área. Então, a gente pode ter alguma perda de força, alguma perda de massa magra, e principalmente para os idosos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, porque já existe um declínio natural. Então, se você não estiver sendo estimulado para manter os níveis, né, da musculatura, o diâmetro e ali o volume de força, né, as próprias ativações neurais,
e os ossos também, você pode ter sarcopenia, né, que é perda de massa magra, você pode ter osteoporose, osteopenia, que é perda de massa óssea. Então, a gente precisa cuidar muito para justamente não cair nesse princípio de desuso. E a especificidade é como a gente já vem falando, né, cada exercício vai ter uma finalidade. Então, para um determinado esporte, eu vou trabalhar com potência, com explosão. Para outro determinado esporte, eu vou trabalhar com endurance. Então, cada exercício, ele vai ter uma especificidade, por isso que precisa estar sendo bem orientado por um profissional. E aí, pessoal, estou tentando agilizar aqui para não perder o fio da meada, mas pode ficar à vontade se tiver alguma pergunta. O que é que a atividade física ela tem a ver com a imunidade? Né? Como é que a atividade física ela pode auxiliar a imunidade? Então, eu não estou vendo o autor aqui, mas ficou em cima. Mas o exercício de intensidade moderada, praticada com regularidade, ela melhora a capacidade de resposta do sistema imune. Enquanto o exercício de alta intensidade, praticado sob condições estressantes, provoca um estado transitório de imunodepressão. O que é que o autor quis dizer? Que a atividade física, ela vai fortalecer a capacidade do sistema imune. Então, a gente vai ter um sistema imune cada vez mais competente. Lógico, associado a uma boa alimentação, uma boa dieta, por isso que é bom estar sendo acompanhado sempre por um nutricionista, uma boa hidratação, uma boa condição de sono, né? Então, tudo isso vai nos ajudar a ter um sistema imunológico mais fortalecido. Só que se a gente tiver um exercício físico muito estressante, muito extenuante, a gente vai abrir uma janela de oportunidade para agentes estressores, né? Porque vai ter um momento transitório de imunodepressão. Então, por isso que a gente nunca recomenda que as pessoas que não fazem atividade física iniciem com alta intensidade. Ou até quem já faz, nesse momento de crise, não faça com alta intensidade a ponto de você ficar extenuado. Por quê? Porque isso vai criar uma janela de oportunidade que pode ter um momento ali de imunodepressão, né? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Adriano, só um pouquinho para você falar. Traduzir para a linguagem dos mortais. Quando você fala para não ficar extenuado, o que é que você quer dizer com isso? Pronto, na verdade, assim, todo exercício, atividade física muscular, vai causar uma fadiga, que é natural. E até aí tudo bem. Mas, por exemplo, uma maratona, onde você precisa ali, ou até uma corrida para quem não. Maratona é para quem já está preparado, né? Mas uma corrida, digamos que eu nunca corri 2 quilômetros, 5 quilômetros, eu resolvo correr 5 quilômetros. Meu corpo não está preparado para aquilo, porque não é uma atividade que para mim é comum. Então, eu vou gastar ali, vou depletar ali glicogênio, eu vou criar ali um estresse muscular, eu vou criar um estresse ósseo, um estresse do coração e um estresse na respiração. Por quê? Porque eu fiz uma atividade que eu não estava preparado. Se brincar, eu sinto até febre, porque foi uma situação tão extenuante que meu corpo sentiu. E quando você faz uma atividade que é muito extenuante, no sentido de que é uma atividade que você não estava preparado e que você demandou muita atividade de todos os grandes grupos musculares, do sistema respiratório, do sistema cardíaco, você cria uma janela de oportunidade, que é justamente esse período aí. Não é muito tempo, não. É cerca de umas 8 horas. Mas, de todo modo, nesse momento, o seu sistema imunológico, ele está imunossuprimido, né? Na verdade, ele está baixo. Então, você tem que ter alguns cuidados. Mas, por exemplo, quem já faz atividade física normalmente, ou que está fazendo de forma moderada, não tem problema nenhum. Mas é muito comum, por exemplo, a gente ir para uma academia e o instrutor querer colocar que a gente faça tudo de vez, e a gente sai dali com a musculatura dolorida, ofegante, né? Assim, porque vai ser difícil mensurar, porque cada um vai reagir de uma forma determinada ao exercício. Então, um exercício que para mim é muito tranquilo, para um idoso pode ser muito mais complicado. Então, para mim, uma caminhada que é simples, para o idoso pode ser mais extenuante. Mas, geralmente, professor, é algo mais grave. Você sente, não é somente uma fadiga, não. Você sente em alguns momentos até febre quando você faz uma atividade que ela estava fora da sua capacidade. Não porque você não teria capacidade, mas porque você não estava devidamente treinado para fazer aquela atividade. Então, a gente precisa ter alguns cuidados com esses exercícios que são muito extenuantes. Então, até quando você iniciar um protocolo na academia, peça para pegar leve nas primeiras semanas, porque o que a gente precisa, inicialmente, é que o nosso corpo se adapte à mecânica do movimento, que o sistema neuromuscular, ele seja ativado. Então, na primeira semana, não há necessidade de você pegar grandes cargas. A partir da segunda, terceira, você pode até começar, mas na primeira é mais um entendimento da mecânica. Então, para quem não está ainda acostumado à atividade física, que está parado muito tempo nesse momento, a minha sugestão é que comece com atividade aeróbica,
moderada, acompanhando ali a sua respiração, acompanhando ali o seu desgaste, num tempo aí de 15, 20 minutos, no máximo 30 minutos, sem passar disso, porque aí você vai estar fortalecendo o sistema. Mas se você faz uma atividade de 50 minutos, 1h30, aí você já começa a criar um desgaste, justamente assim, você está trazendo o corpo para um movimento que está sendo mais extenuante. Então, como eu falei, vai ser difícil mensurar, porque cada indivíduo vai ter um nível de tolerância, mas de forma mais geral, até 30 minutos de atividade física moderada, ela não tem nenhum problema. Mas se você passar disso, você pode começar a gerar um desgaste maior. Tá, Adriano, e nesse período que a gente não está em isolamento, né? Assim, você sugere que, assim, para fazer essa questão atividade aeróbica. Da atividade aeróbica, eu posso vou no YouTube, entendeu? E olho um exercício e coloco assim, né? Quais são as precauções que eu devo ter, né? De utilização de tênis, né? Qual roupa eu devo usar para fazer essa atividade? Qual o melhor horário, não é? Para se colocar, né? Para se ter. Né? E o Júlio, né, que é o nutricionista, ele fala bem assim, como é que ele melhorar a resistência durante a corrida? Ele pergunta isso também. Então, olha, a primeira coisa que a gente precisa ter nesse momento de pandemia é que a gente não pode ter comportamento sedentário. Então, assim, não pode ficar muito tempo sentado, a gente não pode ficar muito tempo imóvel. Então, assim, até quando a gente está trabalhando aqui no home office, digitou um pouquinho, terminou a reunião, vai beber uma água, levanta, alonga, porque tudo isso a gente começa a minimizar alguns comportamentos sedentários. A outra coisa, professor, como o senhor mesmo colocou, que exercícios eu posso fazer nesse momento sem orientação profissional? Assim, a gente orienta os grandes grupos musculares, porque o risco de lesão é menor, porque são musculaturas que estão fortalecidas, né? E a gente faz atividades que no nosso dia é pouco normal, né? A caminhada, a própria corrida. E aí eu vou ensinar algumas formas de corrida e caminhada que você não vai precisar sair necessariamente do lugar. Mas, assim, é um caminho. E aí, como o senhor falou, né, assim, tem alguns aplicativos mais seguros que trabalham, e alguns vídeos no YouTube também, que trabalham com grandes grupos musculares, que para o exercício aeróbico, ele é recomendado, porque você, na verdade, começa a ter ali uma opção, né, em relação a essa situação. Então, quais são os exercícios que eu geralmente recomendo para esse momento? Primeiro, alongamento, por conta da situação de relaxamento, da minimização dos níveis de estresse. O polichinelo, que é um exercício que o pessoal fala, mas é muito simples. Mas você faz 30 segundos de polichinelo em um nível um pouco mais intenso, e depois já vai para outra atividade, você começa a ver que não é tão fácil, não. Então, aí eu recomendo algumas coisas, alongamento, polichinelo, o próprio agachamento, né, que eu vou mostrar alguns exercícios aí depois, a flexão, né, que o pessoal chama de apoio solo, e abdominal. Então, todos esses exercícios, né, que trabalham grandes grupos musculares, o Colégio Americano de Medicina e Esporte, ele recomenda. Então, você pode estar desenvolvendo todos esses exercícios. Em relação à corrida e caminhada, para você melhorar a aptidão cardiorrespiratória, o ideal era que, na verdade, você pudesse estar com monitor cardíaco, porque aí você trabalharia em torno da sua frequência cardíaca máxima, em torno de 70% a 80%. Então, por exemplo, quando eu estou correndo, né, eu boto o relógiozinho e vou. Então, a minha frequência cardíaca máxima ela é em torno de 180 batimentos por minuto. Se eu estiver trabalhando numa frequência de 150, 160, eu vou começar a criar adaptações importantes em relação à minha aptidão cardiorrespiratória. Então, eu vou começar a ver que eu estou fazendo um trote e estou chegando nesse nível, mas ao tempo que eu vou fazendo essa atividade, professor, eu começo a perceber que esse trote já está virando uma corrida um pouco mais rápida, mas os batimentos cardíacos eles estão estabilizados. Isso mostra que meu condicionamento físico ele está melhorando. Então, a ideia para você melhorar a aptidão para a corrida é, na verdade, você trabalhar com a frequência cardíaca com a frequência cardíaca máxima, né, em torno de 70%, 60%, 70%, porque você já começa a perceber ganhos em relação à adaptação cardiorrespiratória. E aí, além disso, você pode fortalecer, né, a musculatura das pernas, também pedir uma orientação em torno, né, do melhor movimento para a corrida. Tudo isso vai fazer que você otimize esse movimento de corrida e caminhada. Ok. O professor André está com um questionamento, tá bom? Professor André, por gentileza. Oi, Adriano. Oi, professor, pode contar. Sobre essa questão que você falou aí da frequência cardíaca, né?
Então, eu estou começando a fazer um trabalho, né, com um assistente online, um colega meu que está me dando assistência online, né, e ele focou bastante nessa questão da frequência cardíaca, né, ele pediu que eu tivesse um frequencímetro, né, e aí a ideia, então, é você se manter dentro daquela frequência cardíaca. Agora, com a evolução, aquela zona que era, de repente, uma caminhada, que eu estou num nível muito sedentário, e nesse momento é uma caminhada, basta uma caminhada para entrar nessa frequência, né? E aí ela pode ir evoluindo para até mesmo uma corrida, mas aí eu continuo sempre nessa zona, ou eu posso, em algum momento, mudar de zona? Não, você vai sentir que é bem dinâmico. Por exemplo, quando eu estou correndo, né? Então, eu tento me manter nessa zona. Mas vai chegar um momento que eu vou subir uma ladeira, então os batimentos ele vai aumentar um pouco. E ele chega próximo do máximo, né? E aí, nesse momento, é bom você ir controlando para não passar, não forçar, digamos assim, né? Mas, geralmente, o próprio corpo ele se autorregula. Então, ele, de fato, não passa. Ele chega muito próximo disso. Mas o senhor vai perceber, professor, que, assim, mesmo o senhor estando numa faixa recomendada, essa faixa ela se altera, né? Que na verdade isso é bem dinâmico. Mas o senhor vai estar sempre dentro desse aí, digamos, sua faixa seja aí 140, 160, 170. Então o senhor vai estar dentro dessa faixa. Quando for mais intenso, vai chegar mais próximo de 170. Mas o senhor vai estar sempre dentro dessa faixa de 150. O que o senhor vai perceber, na verdade, é que o senhor vai, por exemplo, estar caminhando e está chegando aos 150. O senhor vai perceber que o senhor vai começar a trotar e vai ficar nesses mesmos 150, vai começar a correr e vai ficar nesses mesmos 150, ou seja, a sua aptidão cardiorrespiratória vai estar melhorando, mas você não vai estar aumentando muito os batimentos cardíacos, justamente porque você está melhorando a capacidade cardiorrespiratória. Então, seu coração vai precisar bater menos para garantir o mesmo volume de sangue e de oxigênio para a musculatura e para os órgãos, né, que estão envolvidos na atividade. Então, assim, vai começar a trabalhar com menor esforço. A ideia da aptidão cardiorrespiratória é essa, você garantir que o organismo consiga trabalhar com a intensidade parecida ou maior, né, com menor esforço. Deu para compreender, professor? Assim, a questão do batimento, ele vai se alternar de fato, mas a média da frequência, o senhor vai estar sempre dentro da média recomendada mesmo. E aí o que o senhor vai perceber é os ganhos no desenvolvimento da atividade. A minha pergunta é se em algum momento, digamos, que meu teto seja 170 hoje. Isso significa que ele vai continuar sendo sempre 170, né? Isso. A tendência, na verdade, é diminuir. Existe uma relação inversamente proporcional com a idade. Então, a nossa frequência máxima, ela está associada inversamente à nossa idade. Então, quanto maior a idade, menor a frequência máxima. Aí, o que a gente vai melhorar, na verdade, é assim, o que a gente consegue fazer dentro dessa frequência. Então, dentro de 150 batimentos cardíacos, o senhor só andava. Né? Assim, na verdade, o senhor andava e já chegava a esse nível de estresse, digamos assim. O coração já precisava bater muito forte. Mas, a partir do momento que o senhor estiver condicionado, o senhor vai perceber que o senhor vai estar andando e o coração vai estar 90, vai estar 110. Isso vai demonstrar que o senhor já melhorou a aptidão cardiorrespiratória. Aí vai trotar, vai estar chegando a 150. Aí, com o tempo, o senhor vai perceber que no trote, o senhor já está fazendo 120. Né? Então, isso tudo repercute, de fato, na percepção da melhoria do sistema cardiorrespiratório, que vai causar uma proteção, né? A gente chama de sistema cardioprotetor. A partir do momento que você fortalece a musculatura do coração e garante que ele consiga bombear mais sangue e oferecer oxigênio e nutrientes de forma mais econômica, né? O senhor, na verdade, está prevenindo uma série de doenças crônico-degenerativas a partir desse cuidado que o senhor está tendo. Tá, Adriano, um questionamento. E quem não tem esse aparelho, né, que faz isso aí, assim, o que você sugere para que a gente não tenha esses picos, entendeu? Assim, como é que eu posso estar colocando, tá? Vamos pensar assim, eu não tenho, né, estou sem grana para poder comprar isso agora, tá? Como é que eu posso fazer uma atividade que eu não vá me lesionar, por exemplo, não vai causar nenhum tipo de problema para o meu corpo? A recomendação geral é assim, para qualquer atividade física, a primeira coisa é a gente verificar se a pessoa não tem problema cardíaco, né? E a maioria das pessoas não vão ter, né? Mas é importante fazer essa recomendação. Por quem não tendo problema cardíaco, não tem problema. Você mesmo vai se autorregular. Porque para você chegar no nível de batimento submáximo, é uma atividade bastante extenuante. Então, você mesmo não se permite chegar nesse pico.
né, se você não tiver monitorado. Mas ainda assim, se quiser avaliar quantos batimentos aquela atividade ela tá causando, é porque assim, o batimento cardíaco é muito dinâmico, então ele tá ali rapidinho, mas daí a pouco ele diminui. Mas você pode fazer a atividade, logo depois da atividade, segurar no pulso e ligar o cronômetro. E aí, segura ali 15 segundos, conta quantos batimentos o senhor sentiu ali e multiplica por 4, porque vai dar 1 minuto, né? Então, naqueles 15 segundos, quantas pulsações o senhor sentiu ali no pulso, multiplicado por 4, para saber o batimento por minuto, o senhor vai ter uma estimativa de qual foi seu batimento naquela atividade, né? Logo que termina, o senhor faz ali. E um cálculo, né, assim, mais simples, mas ainda não é o padrão ouro, viu, pessoal? Só vou falar aqui porque é um pouco mais simples, mas já existe outras fórmulas, é você pegar o batimento 220 menos a idade. Então, digamos, quem tem 30 anos, 220 menos 30, o batimento cardíaco máximo seria 190. Então, quem tem 40 anos seria 180. Então, essa é um cálculo bem básico, como eu falei, não é o padrão ouro, mas você consegue estimar aproximadamente o seu batimento cardíaco máximo. Então, diminui 220 menos a idade e você alcança ali o limite de batimento. Mas, de forma, assim, é muito difícil, professor, chegar. É como eu falei, às vezes eu estou correndo e aí eu começo a subir uma ladeira e eu não quero parar, né, digamos aqui, aquele ritmo. Né, mas aí eu começo a ver, eu acompanho rapidinho, e aí eu vejo os batimentos chegando muito próximo do pico, mas a minha própria resistência não me consegue manter naquele pico mais elevado, não. Então eu dou uma parada e começo a ou subir mais devagar, ou caminhar. Então nosso próprio corpo se regula para a gente não passar dos limites. Agora tem alguns momentos, né, ou algumas pessoas que já têm um comprometimento cardíaco, e aí precisa ter cuidado. Por isso que assim, a nossa recomendação sempre é fazer uma avaliação médica, porque quem tem problemas cardíacos não é bom trabalhar próximo do submáximo, é sempre bom trabalhar aí a 60%, 70% da frequência cardíaca, que vai trazer muitos benefícios sem riscos. Mas, a princípio, uma possibilidade é essa, fazer o cálculo de 15 segundos, segurando o pulso, né? Terminou a atividade, segura o pulso ali, conta quantas pulsações houve naqueles 15 segundos e multiplica por 4. Aí ali você vai ter uma estimativa, né, da frequência cardíaca, e você pode entender que aquele exercício lhe fez chegar naquela frequência. Mas para chegar no máximo tem que ser uma atividade de fato bastante extenuante. Eu acho que é muito difícil, só se for algo assim que realmente lhe pressionou, né, mas geralmente nosso corpo mesmo se regula para a gente não chegar no limite máximo da frequência. E é como eu falei, ainda que a pessoa chegue, né, assim, não vai ter nenhum comprometimento não, mas não é bom. Não é bom a gente forçar, porque se tiver alguma situação que já tem uma predisposição, isso pode, de fato, acarretar uma lesão, né, um estresse cardíaco que pode gerar uma situação aí de infarto ou outro problema cardíaco. Mas, a princípio, professor, não precisa se preocupar com isso, não. Assim, é bom a gente acompanhar, porque a gente sabe, né, a gente consegue ver a evolução. Mas, geralmente, a atividade moderada é muito difícil você chegar no nível submáximo. Deu para entender, professor? Certinho, pode continuar, viu? Grato pelas informações, tá bom? Então, pessoal, opções de lazer ativo, né? É o que eu falo, brincar com as crianças, aqui mesmo eu brinco de morto-vivo, então, morto-vivo eu estou agachando e estou levantando, agachando e levantando. Então, assim, estou divertindo as crianças, estou me divertindo ao mesmo tempo. Brincar de correr, de pular, então, tudo isso, né? Então, assim, vale a pena, porque você está otimizando o tempo com a criança, né, para quem tem filhos, e ao mesmo tempo você também está fazendo atividade física. Então, a gente sempre recomenda viver como uma criança, né? A criança, ela busca, além de todas as formas, gastar energia, e a gente, quando cresce, quando assume outras responsabilidades, a gente acaba ficando mais inativo, né, mais sedentário, e eu sempre falo, vivam como criança, porque a criança é quem sabe viver, não se preocupa com nada, tem boa relação com todo mundo, sempre acredita que as coisas vão dar certo. Então, a gente precisa aprender muito com as crianças, porque elas têm muito a nos ensinar. E essa parte da atividade física, vocês podem observar que a criança, o tempo todo, ela está querendo gastar energia. Então, pula, sobe, desce. Então, na medida do possível, tenta aproveitar um pouquinho aí quem tiver filho para fazer essa correria também. Então, pessoal, as sugestões, né, que eu posso dar. Quem já faz alguma atividade física, né, que frequenta alguma academia, verificar se a academia não disponibilizou alguma opção de treinos online. Algumas academias estão fazendo isso, né? Os profissionais estão sendo orientados, né, das suas próprias casas, e aí eles
fazem um programa de treinamento e dão algumas opções, né, de objetivos, né? Então, se a pessoa quer trabalhar com composição corporal, se a pessoa quer melhorar a força, se a pessoa quer desenvolver essa proteção cardiorrespiratória, então eles botam os objetivos, criam os grupos e fazem esses treinamentos. Caso não tenha, você pode buscar também na sua cidade algum profissional que esteja desenvolvendo de forma avulsa esse programa de exercício online. E caso ainda não tenha, né, como eu falei, então a gente vai buscando aí as opções com profissionais. Mas caso não tenha, eu tenho trabalhado, eu tenho testado esses aplicativos, né, e eu tenho gostado. São aplicativos fáceis, com 10, 15 minutos de atividade, você consegue desenvolver. E é o que o professor Rony colocou, né, botar um vídeo no YouTube com a dança, com polichinelo, né, uma corrida estacionária, que é você correr sem sair do lugar, um abdominal em pé, né, se tiver alguma condição de um colchonete, uma toalha para fazer o abdominal deitado também pode ser, a prancha, o agachamento, vai trabalhar grandes grupos musculares, vai estar fazendo uma atividade física interessante, vai estar prevenindo uma série de doenças e ajudando, inclusive, nesses aspectos emocionais e psicológicos, e não tem uma grande demanda, nem de tempo, nem de material, porque são exercícios que você faz com o próprio peso do corpo, né? Então, eu recomendo esse aplicativo, eu estou usando ele aqui em casa, estou testando, estou gostando, exercício em casa, né, e treino em casa para as mulheres. Então, quem quiser baixar, é um aplicativo seguro, a recomendação dos exercícios é bem simples, e eles colocam também vídeos, se você tiver dúvida, ele tem um vídeo no YouTube orientando a mecânica correta do movimento. Então, se você não tiver a opção 1 e a opção 2, segue a opção 3 aqui, que é bem tranquila e tem ajudado muita gente. Eu coloquei aqui algumas sugestões, por exemplo, aqui é o skipping. É uma elevação de joelho, né, ele se assemelha a uma corrida, mas, na verdade, você vai trazer o joelho de forma um pouco mais alta. Então, você não tem espaço, né, quem está assistindo um filme ali, você pode fazer 20 a 30 segundos do skipping, que é bem tranquilo. Deixa eu ver só aqui, porque eu não estou conseguindo soltar o exercício. Acho que eu não vou conseguir. Aqui, apareceu. Exercício simples, né? Você vai alternando, ó, a perna e braço. Então, a perna oposta com o braço oposto. 30 segundinhos já é bacana você começar com exercício como esse, ou com o próprio polichinelo. Aqui tem também o agachamento livre, que eu botei na posição aqui que tá difícil soltar o play. Que também é simples. O cuidado que você precisa ter é com os joelhos, né, e com a coluna, manter a coluna sempre reta, agachar como se estivesse sentado, né, muito próximo aí a 90 graus o joelho, e tentar, de algum modo, não fazer que o joelho no agachamento passe da ponta dos pés. Então, você pode abrir as pernas aí, basicamente na largura dos ombros, né, deixar a perna aberta na largura dos ombros. Quem quiser pode até colocar uma cadeira atrás para balizar ali até onde pode agachar. Se agachar um pouco mais também não tem problema, mas tem pessoas que podem não se sentir seguras logo no primeiro momento do exercício. Então, vou soltar de novo para vocês verem, tá? Espera aí. A mão na frente, pessoal, só para dar equilíbrio, tá bom? O skip já foi, agachamento livre, flexão. Flexão é outro exercício bem utilizado. Quem ainda não tem muita aptidão, pode fazer colocando o joelho no chão, bota só uma proteção de toalha, alguma coisa para não machucar o joelho, e aí pode fazer com o joelho apoiado no chão. Então é mais simples. Quem já tiver um nível de atividade um pouco maior, tira o joelho, né, e faz com a ponta do pé no chão e os braços. E quem tiver um nível de atividade ainda maior, pode fazer inclinado, colocar o pé em um lugar firme, né, um pouco mais alto, uma escada, um sofá, né, uma cama e aí também, inclinado, vai forçar um pouco mais, né, a musculatura do tríceps, das costas, do peito. Então, a atividade de flexão, ela é bem interessante, porque ela trabalha também grandes grupos musculares, e tem muita gente que consegue hipertrofiar só fazendo flexão. Então, a flexão com o joelho no chão é mais simples, mas você pode fazer essas variações também, que ajudam. Só vou passar mais 2 exercícios, professor, para não tomar muito tempo, e aí abro para
A corrida no lugar, pessoal, que eu falei, né? Na verdade, você vai fazer todo o movimento semelhante da corrida, mas não vai sair do lugar. Então, também vai estar trabalhando. Trabalha um pouco diferente a musculatura, né, de uma corrida real, porque não vai ter o impacto, não vai ter, né, a mesma dinâmica, mas pode ser desenvolvida também. Você coloca as mãos e vai alternando, né? A mão esquerda com o pé direito, a mão direita com o pé esquerdo. E você finge que está correndo ali sem sair do lugar. Se quiser, pode aumentar um pouquinho ali o nível do joelho, né? Para sair do chão. E aí, pessoal, fazendo 30 segundinhos de cada atividade dessa, e depois repetindo, né? Por mais 30 segundos, depois que você fazer um rodízio de atividades, você vai conseguir ter uma dinâmica muito interessante. De melhoria da própria prisão cardiorrespiratória, e tem até, inclusive, possibilidade de ganhos musculares com essas atividades. A prancha também é outro exercício muito interessante, que você tenta se manter firme, né, somente nos 4 pontos aí, o cotovelo e os pés, mantendo também a coluna reta, né, e aí tenta ficar por 30 segundinhos, e aí o desafio é aumentar o tempo. Se você conseguiu fazer 30, depois tenta aumentar amanhã 40, 50, 1 minuto, quem sabe 1 minuto e meio, né? E aí você já vai vendo que vai ficando mais difícil. Mas 30 segundinhos já dá para tentar também. Então, isso também trabalha bastante a musculatura abdominal. Então, são alguns exercícios, pessoal, que você pode estar desenvolvendo em casa. Ele não precisa de muito espaço e vai lhe trazer todos esses benefícios que a gente está colocando da atividade física. Então, quis trazer só alguns aí para a gente poder ter uma noção, mas se quiser seguir o aplicativo, que ele já faz um programa, é um programa geral, né? Ele não vai considerar especificidades, mas é um programa interessante, né, para poder desenvolver. Estou utilizando ele, estou gostando, e eu acho que vale a pena. Então, eu queria agradecer, professor Rony, professora Vera, professor André, a todos vocês que me aguentaram até esse momento aí, o convite, e me coloco à disposição, para se tiver alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade. Adriano, acho que a gente está mais do que contemplado, viu? Com tanta informação e com tanta sugestão, né, interessante de atividades, né? Eu tenho feito uma rotina aqui de fazer alongamentos, né? Assim, excelente. Claro, né? Meu irmão é que faz CrossFit, então ele faz mais atividades do que eu, né? Eu tenho algumas restrições por algumas questões que eu tenho no meu joelho e nos meus pés. Mas, assim, tem algumas coisas, Adriano, por exemplo, algumas pessoas, né, a gente está no interior, eu vou andar, tá bom? Ou eu vou fazer corrida, né? Alguns dizem assim, anda sem máscara, ou anda com máscara. Que sugestão você dá, né? Qual horário andar para manter esse ritmo e tudo mais, tá bom? Ou e até mesmo esses exercícios que você está sugerindo aqui. Qual o melhor horário do dia para eu poder fazer isso daí, tá? Olha, professor, em relação aos níveis de testosterona, é recomendado no turno da tarde à noite, em relação a essa questão hormonal. Em relação ao bem-estar, eu prefiro fazer de manhã, porque eu já começo o dia ativo. Então, muita gente também prefere, porque assim você tem um dia extenuante, cansativo, e isso desestimula, muitas vezes, a atividade e você até acaba se envolvendo. Então, eu gosto muito assim, de 5h30, 6 horas da manhã, 7. Então, quem puder iniciar o dia com atividade física, eu acho que até para o aspecto motivacional é melhor. Mas tem gente que fala, não, Adriano, eu não gosto de acordar cedo, eu prefiro fazer mais tarde, tem disciplina para fazer mais tarde, então à tarde para a noite, aí, esse horário de 6, 7 horas, 8 horas, também é recomendado. Só não é muito bom fazer muito próximo ao horário de sono, né, porque isso pode interferir, porque como a gente aumenta os níveis de adrenalina, isso pode interferir no sono. Mas eu mesmo eu gosto de fazer cedinho, 5h30. A máscara, ela é um desafio imenso, porque a máscara, ela cria um bloqueio, né, da respiração, então é muito difícil fazer exercício com máscara, né, então quem corre, quem caminha, né, quem anda de bike, então assim, ou você se adapta a esse processo, mas é muito difícil, porque é uma tendência muito forte você querer tirar a máscara, porque a gente precisa de oxigênio, né, e a gente está ali soltando gás carbônico, e a máscara está segurando gás carbônico, a gente não consegue ter os níveis de oxigênio que a gente precisa. Então, assim, o ideal é tentar fazer em casa, mas caso não consiga, assim, é porque isso pode ser uma recomendação que não está muito de acordo com os protocolos. Como tem pouca gente de manhã, aí eu mantenho a máscara no rosto, né, mas quando eu preciso dar uma respirada, eu puxo um pouquinho ali para respirar com o nariz, mas não segue o protocolo, né, mas aí também a máscara é descartável, eu jogo fora, e também quando tem alguém perto eu subo, mas é uma forma de você
Mas geralmente nessa hora de 5h30, 6 horas, é muito difícil você estar numa situação de menos de 2 metros. Né? A gente, na verdade, não se encontra. Então, é uma coisa que acaba fazendo, né? Mas o protocolo mesmo é tentar manter a máscara, tentar segurar aí, fazer atividade com máscara, mas não é fácil, é sempre um desafio, né? E aí o mais recomendável é você, de fato, buscar um horário que seja mais tranquilo, porque na medida do possível você não vai ter esse processo de aglomeração, né? E aí você minimiza os riscos. Mas eu estou usando máscara também, mas nesse momento, quando eu estou muito assim, eu puxo só um pouquinho para respirar com o nariz, depois boto no lugar de novo, mas nem posso falar isso porque pode ser uma quebra de protocolo, e não, orientação muito adequada, mas como é de manhã, não tem gente, aí é tranquilo. Entendi. Gente, olha, eu agradeço, né, assim, acordar cedo, para mim, não funciona. A professora vai até brincou aqui com o professor André, que pra gente acordar cedo, tá? Eu vou deixar aberto, tá, para quem quiser fazer algum questionamento com o Adriano, tá bom? Pode ser pelo chat, ou pode pedir a palavra, por favor, por gentileza, se manifestem. Enquanto o pessoal vai elaborando aí as perguntas, queria agradecer aqui a presença de todos, né, já que hoje é o nosso último encontro do Vida de Estudante, e pontuar aí a sua iniciativa, Rony. O nosso centro ele tem diversas atividades acontecendo hoje aqui, Adriano. Tem um seminário, tem o Tamo Junto, então vários professores propondo evento, né? Mas eu sempre destaco a sensibilidade de Rony em pensar efetivamente aí na saúde, no bem-estar do estudante. Então, durante essa temporada aí, a gente discutiu alimentação, a gente discutiu rotina de estudos, motivação nos estudos, né? E agora a educação física. Então, são pautas realmente que fazem a diferença nesse momento, no momento que a gente não pode estar ali lado a lado com o estudante, né? Mas é uma forma que a gente encontrou aí também, com a professora Vera, participou da idealização do evento, né? Uma forma que a gente encontrou de, pelo menos, passar alguma orientação, né? Já que a gente não pode estar ali, né? Puxando a orelha e tal, né? Então, a gente faz... Quanto maior o volume de informação de qualidade, como é que você passou aqui, né? Eu acho mais interessante, né? Eu também quero pontuar aqui, agradecer ao professor Rony, ele está sempre pronto. Eu falo, Rony, que tal isso? Ele já vem já vem com tudo pronto. Então, ele e André são muito parceiros aqui sempre, e o William e o Cleiton, até o Cleiton está com problema no computador dele, está difícil para ele entrar nas salas. E você, Adriano, porque eu falei assim, o Adriano trabalha muito, eu sei, a questão da saia, a gente está sempre em reunião, eu falei, vai ser meio difícil, mas também a te agradecer, e assim, foi excelente. Eu sou atleta, toda manhã eu saio passear num campo de areia aqui, corro 5 quilômetros por dia, ando, corro, e eu levanto cedo, eu sei do meu amigo ali que não gosta, os dois, eles não gostam de acordar cedo. Quando eu tô acordando, ela já malhou, ela já levou o cachorro para passear, já cozinhou, é uma loucura. Eu não paro. E aí, eles não conseguem acordar cedo, mas eles ficam a madrugada toda. Outro dia eu viajei, um dia desse aí, era 5 horas da manhã, tava o meu amigo lá acordado. Mas, tirando as brincadeiras, eu não pude participar de todos, porque teve alguns que eu estava em reunião, um outro que eu viajei, que eu tive que ir a Barreiras outro dia. Mas parabéns você, Rony, André, também pela organização. Muito bom. Deveria continuar agora, mais que foi tão gostoso. Eu agradeço pelas palavras, tá bom? Eu acho que a gente sempre pensa muito, né, no nosso fim maior para o nosso estudante, né? A gente fica muito feliz com as observações, todos os profissionais que aqui passaram, e Adriano, realmente, porque a atividade física é algo que eu digo, né? Eu brinco, eu estou menos sedentário do que se a gente tivesse supostamente na nossa normalidade. Tá? Por uma série de questões também, e a gente até brinca, né? Porque hoje tempo é o que mais a gente tem, se a gente souber administrar, já que a gente está dentro de casa, né? E quando a gente começou a papear para procurar, eu falei, olha, vamos lembrar sempre que é o nosso estudante, né? Então, como é que o estudante, né, pode, né, tá desenvolvendo atividades físicas nesse momento? Porque tem uma série de questões que vai melhorar justamente o seu sono,
vai melhorar a sua vontade de querer estudar. Então, assim, administrando DAI, eu acho que as sugestões que você deu hoje aqui para a gente, né, foram, assim, as soluções maravilhosas, né, bem interessantes, né, de você colocar e de ver, né, eu brinco que eu perdi meio que o medo, né, e tenho saído, mas eu sempre estou de máscara e de luva, ainda saio de luva, viu? Saio de luva para fazer umas caminhadas, que eu estava realmente com medo total, continuo com medo total, tá? E para colocar, porque assim, o fato de você sair, sentir o sol, né? Sentir o vento bater no seu rosto, dá essa, acho que libera todos esses hormônios que a gente precisa para que o corpo realmente ele acorde, né? Para que a gente se sinta vivo, é útil, né? Realmente para a gente foi muito bom. Turma, por gentileza, viu, perguntas, tá? Só estão aqui agradecendo, viu? Né, que a sua fala foi excepcional, viu, Adriano? Para mim que é um prazer imenso, viu, gente? Assim, uma alegria imensa, desde quando a professora Vera convidou, o professor Rony também, o professor André, né? Assim, eu me sinto muito grato por essa possibilidade de estar contribuindo nesse momento para a gente estar, de fato, discutindo soluções. Então, um pouco mais próximo também, né, da comunidade estudantil, para a gente estar discutindo essa dificuldade, os desafios, né, que a pandemia traz. E é isso, pessoal. Assim, uma mensagem que eu deixo é assim: saúde é bem-estar, né, pelo próprio OMS. Bem-estar é felicidade e felicidade é equilíbrio. Então, tentem ter a vida bastante equilibrada, uma vida feliz, confiante, sabe? A gente vai vencer, todos nós, viu? Sentimento de confiança a gente não pode perder nunca. E isso ajuda no nosso dia a dia, nos dá confiança, nos dá paz. E a gente acaba tendo até um melhor desenvolvimento nas nossas relações a partir desse conhecimento. E isso eu não estou atribuindo a responsabilidade a cada um, não. Pelo contrário, eu estou dizendo que nutrir esses sentimentos faz bem para a vida. E que a gente precisa fazer isso para a gente estar cada dia mais forte. Então, esse sentimento de união, né, de sinergia, mesmo à distância, ele é super importante. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês pelo cuidado, pelo carinho, pelas palavras, parabenizar mais uma vez o professor Rony pelo evento, acho que é de extrema importância, sabe? E me sinto muito bem, viu, pessoal? Muito à vontade com todos vocês, o carinho e esse acolhimento é muito bom. Obrigado a todos. Que bom, acho que o povo está meio, viu, calado, mas as falas daqui reforçam isso daí. Realmente, viu, professora Vera, eu já pensei numa vida de estudante fase 2, viu? Eu já estou com algumas ideias aqui, tá certo? No meu juízo, tá? Até já conversei com o professor André sobre isso daí, André. Olha, eu falei, olha, é muita adrenalina, literalmente. Olha, tem um colega aqui, tá, que está perguntando, viu, que ele engordou na pandemia, né, nesse período agora, né? Que não está fazendo nada após o isolamento, né? Antes ainda praticava academia, hoje raramente caminho entre 3 a 5 quilômetros, né? Eu acho que as suas sugestões hoje, né, são justamente, viu, Jailson, para que você encontre, né, novamente o que estava, né? Lembrar, quem não pôde assistir, tá bom? As outras palestras, tem no canal da gente no YouTube, tá bom? Como a gente colocou aqui. Professor André, vou pedir só por gentileza que você coloque novamente aqui pra gente o link. Então, tem lá, viu, uma fala sobre nutrição, tá? Lembrar também, né, muita gente diz que a universidade não está fazendo nada, mas a gente está fazendo sim, tá? A gente não está com atividades, com aula, né, presenciais, né? A gente está na discussão no Conselho Superior, né, sobre como vai ser esse retorno remoto, mas as atividades de extensão, elas continuam, não só o Centro Multidisciplinar Santa Maria da Vitória, mas toda a Universidade Federal do Oeste da Bahia, né? É só conferir na página da universidade, né? Sempre às segundas-feiras está sendo divulgado, né, toda a programação que a universidade tem feito de atividades de extensão, principalmente, ou de outras questões que cada estudante tem com o seu professor, com atividade de pesquisa, também, tá? Para dizer que a universidade pública, ela vive, né? A universidade pública, ela sobrevive, a universidade pública tem gás e força, né, para se manter presente e viva na vida de todos nós brasileiros, tá? Eu acho que isso é o mais importante, né? Reforçando sempre, né, aquela coisa dos pilares da qualidade, não é? De ser pública e de ser presente na vida de todas as pessoas, né? Eu me sinto muito feliz em fazer parte da Universidade Federal do Oeste da Bahia, né, de contribuir para o desenvolvimento, né, do Oeste, né? Eu digo que eu sou oestino desde 2002, tá? Que eu moro na região, tá bom? Morei aí muito tempo em Barreiras, Adriano, né? Então, para mim, é muito
vivo e próximo, né, de estar nesse momento, né, e é importante todos os estudantes se envolverem realmente, né, nas coisas, porque todo professor ou todo técnico administrativo que propõe alguma atividade, né, nesse momento de distanciamento, é justamente pensando em todo mundo, né, numa aproximação e tudo mais, tá? Eu quero realmente agradecer, né, de coração, tá bom, a todos os profissionais que passaram aqui pelo Vida de Estudante, né, nessa primeira fase, agradecer você hoje, Adriano, que eu acho que fecha com chave de ouro, né, com todas as sugestões, tá bom, apontadas para isso daí, né, e é importante porque eu acho que cada fala que teve, né, foi um estopim para a gente pensar e poder repensar a vida da gente nesse período que a gente está de isolamento, tá? Eu vou pedir para você finalize, para daí eu só fazer o encerramento final, tá bom? Então, pessoal, é isso. Na verdade, não é difícil, né? A gente precisa, de fato, sair dessa fase pré-contemplativa, né, e, de fato, começar a fazer alguma atividade. Qualquer atividade é melhor do que nenhuma, todos os autores recomendam isso. Então, nesse momento de pandemia, e até me solidarizo ali com o colega Joilson, eu também, não agora, né, agora eu estou até emagrecendo um pouco, mas teve uma fase que eu engordei 20 quilos, né, quando a gente vai para esses lugares que tem comida disponível também, é muito fácil a gente engordar, e nem sempre é tão fácil de perder, mas, de fato, é como eu falei, a gente não deve se encucar com isso, não. Eu acho que a composição corporal, ela é consequência, né, então a gente tem que, de fato, fazer atividade física pelos benefícios que ela traz, né, e aí, como eu falei, a gente pode começar ali com simples polichinelo, que é muito simples, 30 segundos, aí depois você já desce, faz uma prancha em 30 segundos, depois levanta, faz mais 30 segundos de polichinelo, desce de novo, faz agora flexão, 30 segundos de polichinelo, agachamento, então você vai estar trabalhando todos os grandes grupos musculares, fazendo essa preparação cardiorrespiratória, em pouquinho tempo, 10 minutos, você já conseguiu desenvolver uma atividade física no dia. E aí, como eu falei, evitar hábitos sedentários, né, muito tempo sentado, muito tempo, né, numa posição só. A gente sabe quem está em trabalho remoto, que a gente fica muito tempo, então dê uma pausazinha, fazer um alongamento, né, fazer uma caminhada, beber a água. Então, o que a gente sempre recomenda é isso, bons dias de sono, boa hidratação, uma boa alimentação, né, na medida do possível, acompanhado por um nutricionista, um momento de atividade física, como eu falei, né, e aí, assim, se a gente não tem a condição de poder estar na rua por conta dessa pandemia, bora fazer em casa mesmo, começa aí com alongamento, começa com polichinelo, flexão, então existem exercícios simples aí, e quem puder dar uma olhada nesse aplicativo, ele traz aí a meta do dia, e aí 15 minutinhos também, então a gente sempre pode começar, o importante é de fato a gente não parar, mas o sentimento é de gratidão, eu acho que assim, a partir do momento, e é como eu falei, viu pessoal, a atividade física, ela fortalece o sistema imunológico, então como a gente não vai fazer nenhuma atividade física extenuante, quanto antes puder começar, melhor, a gente vai fazendo que nosso organismo tenha aí a possibilidade de ter um sistema imunológico competente, né, então qualquer caso de infecção, se a gente tiver um sistema imunológico que reaja bem, que reaja rápido, a tendência é que a gente consiga superar de forma mais rápida, então a gente recomenda atividade física por isso também, fora a questão mental, emocional, psicológica, né, associada à atividade física e toda essa síntese de neurotransmissores, né, então tudo isso é regulado por atividade física, então de fato, com o próprio artigo que a gente mostrou aí, com tratamento, né, de várias doenças psicológicas, emocionais, né, do sistema cardíaco, respiratório, metabólico, então serve para tudo. Então a atividade física é super recomendado, parabenizo aí a professora Vera por já ter uma rotina bacana. Eu ainda não cheguei nos 5 quilômetros não, viu, Pro, mas vou chegar. E agradecer a todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tá bom. Adriano, assim, então, em nome da equipe, né, do Vida de Estudante, a gente agradece, né, de coração, tá bom, o tempo disponível, né, essa apresentação brilhante, tá, que você colocou aqui. Vou pedir para todo mundo que está aqui, né, para publicizar, né, e propagar, né, o nosso link, tá, o link que a gente tem aqui, que a gente coloca do YouTube da UFOB Samavi Oficial, para quem não pôde participar. Acompanhe sempre a página da UFOB, né, que tem a divulgação de todas as atividades que a universidade tem promovido nesse período de distanciamento social, né, para fazer valer, né, e reforçar aquilo que eu comentei, da universidade ser uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e estamos em trabalho remoto e estamos trabalhando, tá bom? A gente não está dentro de casa parado, não, tá? Viu? Um abraço, tá bom, para todo mundo aí. Adriano, muitíssimo obrigado, de verdade, em nome de toda a equipe, tá bom? Professora Vera, professor André, um forte abraço. Professora Manan, que estava aí também, professora Núdia, a todos os estudantes, tá? A gente não pode deixar, né, de falar bem assim, ó, os nossos
carinhosos estudantes de Santa Maria da Vitória, né? Teve gente que acompanhou todas as atividades do Vídeo Estudante, está aqui, ó, firme e forte presente, e os estudantes também dos outros lugares que foram, né, que atenaram e estão aqui com a gente, tá bom, gente? De coração, muitíssimo obrigado, né, por esse momento, tá bom? Obrigado, Adriano, realmente, mais uma vez, tá bom, gente? Turma, um forte abraço, se cuidem, tá bom? Juntos venceremos, tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.